Olá pessoal, continuando aqui com o nosso curso de Mecânica Geral F315, hoje a gente entra no capítulo 3, tá, do livro Merriam, no qual a gente vai discutir oscilações, tá? A gente vai chegar em oscilações forçadas e amortecidas, tá bem? Antes de começar a discutir o oscilador propriamente dito, a gente vai discutir um pouquinho sobre equações diferenciais, uma vez que essas equações serão as ferramentas fundamentais para a gente conseguir resolver esse problema. De forma geral, a gente vai escrever um problema cuja equação que descreve o movimento, ela pode ser escrita como isso daqui, ou seja, uma constante que eu vou chamar aqui de A2, tá bem? Essa constante multiplicada pela derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais uma segunda constante que eu estou chamando de A1, vezes a derivada de x em relação ao tempo, mais uma terceira constante que eu estou chamando aqui de A0, tá bem? Multiplicando x de t, tá bem? E isso tudo é igual a um f de t. Esse f de t aqui, pessoal, ele vai ser, na verdade, uma força que eu vou falar que é uma força externa, tá bem? Eu peço desculpa aí pela minha letra, eu não sou muito bom para escrever em tablet, mas eu acho que está meio claro o que eu estou escrevendo aqui, né? Bom, a gente vai começar discutindo o caso mais simples, que é aquele onde a força externa é nula. Se a força externa é nula, pessoal, essa equação aqui de cima, que a gente vem escrevendo, ela se reduz a alguma coisa assim. Perceba que temos do lado esquerdo da equação os mesmos termos, simplesmente ela é homogênea, ou seja, ela é igual a zero. Nesse caso, para resolver uma equação desse tipo, perceba que eu tenho uma constante multiplicada pela derivada segunda, mais uma constante multiplicada pela derivada primeira, mais uma constante multiplicada pela função x, né? Nesse caso, uma solução típica para problemas assim são soluções que têm uma cara do tipo x de t é igual a uma constante a vezes e elevado a pt, onde esse p aqui, opa, acho que eu fiz muito aqui, onde p é também uma constante do problema, tá bem? Bom, sendo assim, a única dependência com o tempo está nessa exponencial aqui, o que torna as derivadas bastante simples. De modo que x ponto de t é simplesmente p vezes a elevado a pt. Ou, em outras palavras, x ponto de t é simplesmente p vezes x de t. Tomando a segunda derivada, x2 pontos de t, vemos que nada mais é do que p quadrado e elevado a elevado, a e elevado a pt, que é igual a p quadrado x de t. Ou seja, podemos pegar x de t aqui, x ponto aqui e x2 pontos aqui, e substituir na equação diferencial que temos aqui, de modo que ela se reduz a uma equação desse tipo. Você percebe que ela fica a ao quadrado, a2 vezes p ao quadrado vezes x de t, mais a1p vezes x de t, mais a0 x de t. Note que esse termo aqui é o x2 pontos, esse termo aqui é o x ponto, e esse termo aqui é o x de t. Portanto, pessoal, note que eu tenho x de t multiplicando aqui, aqui e aqui. Eu posso isolar o x de t, de modo que a minha equação fica esse termo em parênteses, que é a2p² mais a1p mais a0 vezes x de t,
igual a zero. Ou seja, para zerar essa equação eu tenho que fazer ou isso igual a zero ou isso igual a zero. Essa solução aqui ela não é válida, essa primeira. Por quê? Se eu falar que x de t é igual a zero, eu estou dizendo para você que o meu oscilador harmônico está parado na posição x igual a zero, o que não condiz com a realidade. Portanto, o que eu preciso é que esse termo, em parênteses, se anule. E para fazer isso é simples, né? Basta usarmos a equação de Bhaskara e termos então que P mais ou menos é igual a menos A1 mais ou menos raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2A0 dividido por 2A2. Note aqui o seguinte, que eu estou chamando de P mais ou menos pelo simples fato de que eu tenho duas soluções. As soluções mais raiz quadrada e menos raiz quadrada. Portanto, existem dois valores de P que são soluções para o problema proposto. Ou seja, as duas soluções eu estou chamando aqui de x+, que é esse cara, e x-, que é esse cara. Agora, tem duas coisas aqui importantes que a gente precisa levar em consideração, pessoal. Primeiro é o seguinte, se x de t é a solução da EDO homogênea, então qualquer constante multiplicada por x de t também é solução da homogênea. Ou seja, se eu falo para você que x é a solução, logo duas vezes x também é a solução, por exemplo. Tá? O que vai definir quem que é essa constante multiplicativa, obviamente, é a minha condição inicial do problema. Tá bem? Agora, outra coisa importante é o que? É que se x1 e x2 são soluções da equação diferencial, então o que temos é que uma solução que é uma combinação linear das soluções, ou seja, alfa vezes x1 mais beta vezes x2, também é solução do problema. Tá legal? Uma vez que, se você substitui qualquer uma de x1 ou x2, você vê que a equação zera. Então, qualquer combinação linear dessas soluções também é a solução do problema. Agora, o que me define qual a combinação linear que resolve o meu problema físico específico são, de novo, as condições iniciais. Tá bem? Então, se a gente conhece as condições iniciais, a gente vai ter apenas um A e apenas um B como solução desse problema. Tá? Então, a solução vai ser única, uma vez que eu conheço as condições iniciais. Vamos olhar, então, pessoal, alguns casos interessantes para essa solução. O primeiro caso em que eu quero levar em consideração é um caso onde o A1 ao quadrado ele é igual a 4A2 vezes A0. Note que o termo dentro da raiz quadrada, se a gente voltar aqui, perceba que esse termo zera. E eu tenho então que P mais é igual a P menos e ambos são iguais a menos A1 sobre 2 vezes A2. Opa, meu 2 ficou ruim? Beleza. Tá? Então, eu percebo que P mais e P menos são iguais, de modo que x mais e x menos são iguais. Tá? Eles podem diferenciar a multiplicação por uma constante, mas isso, de novo, se x é uma solução, a constante vezes x também é solução, porque é a mesma função. Tá? Bom, só que a gente precisa de um termo a mais para satisfazer as condições iniciais do problema. Tá? Eu não posso simplesmente escrever a solução como uma constante vezes x mais ou x menos como função do tempo.
No caso de eu ter P mais igual a P menos, eu preciso expandir essa solução até primeira ordem em T, ou no tempo, de modo que a solução, então, ela vai ficar x de t igual a elevado a P mais, ou P menos, né, porque são idênticos, mais B vezes o tempo, note, tá? E elevado ao mesmo P vezes o tempo, de modo que eu posso escrevê-la de novo A mais bt vezes o termo E elevado a dt, que nesse caso aqui, tanto faz P mais ou P menos. Ou seja, pessoal, a gente tem duas soluções possíveis para essa EDO. No caso onde A1 ao quadrado é diferente de A2, de 4A2 a 0, a solução é uma combinação linear de e elevado a t mais t e e elevado a t menos t. Agora, se essa igualdade, se A1 ao quadrado igual a 4A2 a 0, eu tenho que a solução ela é algo desse tipo, e elevado a pt vezes a mais bt. Tá legal? Agora, vamos pensar como que eu posso aplicar esse tipo de solução, né? A gente discutiu um pouquinho de como resolver uma EDO de segunda ordem. Vamos ver como que eu posso aplicar isso daqui diretamente na solução do problema do oscilador harmônico simples. Tá bem? O próprio nome diz, oscilador harmônico simples. Esse é o caso mais simples do problema que a gente vai resolver. Esse é aquele caso onde eu tenho, né, imagina uma parede aqui, uma mola e uma massa. Então, eu tenho essa massa M, uma mola com constante K, e eu não tenho nenhum tipo de força extra atuando no problema, nem força externa para dirigir o meu oscilador, nenhuma força de atrito ou uma força, né, que tende a parar o meu movimento, uma força de resistência, tá? Um amortecimento, como a gente vai usar o termo daqui por diante. Então, no caso mais simples, pessoal, a equação diferencial, a gente vai ter o seguinte, perceba que a única força agindo no meu sistema é aquela da lei de Hooke, que é f de x igual a menos kx. E a equação da lei de Newton, ela pode ser escrita agora simplesmente como, aqui ó, segundo a lei de Newton, bonitinho, massa vezes aceleração é igual à força agindo no sistema, ou seja, mx dois pontos é igual a menos kx, ou seja, x dois pontos mais k sobre m vezes x é igual a zero. Ou seja, vamos então usar aquilo que a gente aprendeu nas equações diferenciais. Primeiro, para facilitar a minha vida, a gente está acostumado a chamar esse termo K sobre M de ômega zero ao quadrado, onde ômega zero aqui é a frequência natural de oscilação do meu sistema. Então, vamos dizer que esse cara aqui é o que eu chamo de frequência natural. Ou seja, é aquela frequência de oscilação quando não tem nenhuma outra força agindo no meu sistema. Legal. Se eu tomo assim, perceba que a equação diferencial fica simplesmente x dois pontos mais ômega zero ao quadrado vezes x igual a zero. Neste caso, pessoal, perceba que A2 é igual a 1, né? O que está multiplicando aqui o x dois pontos é igual a 1, e o A0 é igual a ômega zero ao quadrado, que é o termo aqui que está multiplicando o meu x. Tá bem? E como eu não tenho nada multiplicando x ponto, eu tenho que A1 é igual a zero, de modo que o meu P mais ou menos se reduz a isso daqui. A1, que é zero, mais ou menos raiz quadrada de A1 menos 4
vezes A1 vezes A0 dividido por 2 vezes, perdão, aqui A2 vezes A0 dividido por 2 vezes A2, que é 2. Isso me dá, então, raiz quadrada de menos 4 ômega 0 ao quadrado dividido por 2. Isso me dá mais ou menos ômega 0 vezes I. Tá bem? Note que P é uma solução puramente imaginária, de modo que x de t é a elevado a menos i ômega 0t e b elevado a i ômega 0t. Mas, de novo, como a gente já vem discutindo há algum tempo, a posição x da massinha nesse oscilador harmônico deve ser uma posição real. Você está vendo aquela posição, ela é real. Ela não é imaginária, ela é real. Portanto, a solução tem que ser uma solução real. Em outras palavras, o x de t tem que ser igual ao seu complexo conjugado. Lembremos aqui, né, lá do curso de números imaginários, que se eu tenho um número imaginário que eu vou escrever como Azinho mais B Izinho, tá? Tá horrível escrever no meu iPad. Vamos. O complexo conjugado é Azinho menos B I, tá bem? Portanto, se eu tenho um número puramente real, esse termo aqui deve ser zero, ou seja, A é igual a A, é o que está dizendo aqui. Bom, sendo assim, pessoal, eu posso simplesmente escrever x de t igual ao x imaginário do tempo, perdão, o complexo conjugado, tá? De modo que daqui eu saio que o A tem que ser igual ao B complexo conjugado. De modo que, percebam, né? Porque A elevado a menos I ômega 0t tem que ser igual a esse termo aqui. E a mesma coisa aqui tem que ser igual a esse. Portanto, B é igual a A complexo conjugado e B complexo conjugado é igual a A, o que são as duas coisas, é o mesma coisa. Portanto, o x de t tem que ser igual a A elevado a menos I ômega 0t mais A complexo conjugado e elevado a I ômega 0t. Tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos lembrar, né, de que eu posso escrever E elevado a I ômega t como cosseno de ômega t mais I seno de ômega t, certo? Se eu escrevo isso, e aqui se eu decido por, ao invés de só escrever como I, eu escrevo mais ou menos I, aqui fica mais ou menos I seno de ômega t. Eu posso, então, substituir cada um desses termos por cosseno de ômega 0t menos I seno de ômega 0t, e aqui eu posso substituir por cosseno de ômega 0t mais I seno de ômega 0t. Em outras palavras, eu posso, então, escrever a solução do meu problema como simplesmente x de t igual a alfa cosseno de ômega 0t mais beta seno de ômega 0t, onde alfa e beta são constantes, né, que aparecem aí de rearranjar A e a estrela, e elas são constantes reais dadas pelas condições iniciais do problema, ou seja, V0 e X0. Agora, se eu falo que em x igual a zero, em x de tempo igual a zero, perdão, é igual a x0, obviamente, se eu substituo nessa equação tempo igual a zero, eu tenho que
Seno de ômega 0 vezes 0 é 0. Então, esse cara vai a 0 e esse cara vai a 1. Portanto, x0 é igual a alfa. Note, então, que o alfa já é pré-determinado por apenas x0. E, tomando que v de t nada mais é do que x ponto de t, eu tenho, então, derivando essa equação de cima, eu tenho menos ômega 0 alfa sendo ômega 0t, que é a derivada de cosseno de ômega 0t, e a derivada de seno é ômega 0 cosseno, então fica ômega 0 beta cosseno de ômega 0t. E se eu falo para vocês que V0, V para o tempo igual a 0 é V0, perceba que se eu substituo t igual a 0 aqui, esse termo vai a 0, porque cosseno de 0 é 0, e esse termo vai a 1, porque cosseno de 0 é 1. Portanto, eu tenho aqui V0 tem que ser igual a isso daqui, que é ômega 0 beta. Ou seja, eu tenho que beta é igual a V0 sobre ômega 0 e a solução única. Perceba, isso daqui é a solução única do meu oscilador harmônico simples, uma vez que eu conheço posição e velocidade inicial do meu problema. Lembrando aqui que ômega 0 é igual a raiz quadrada de K sobre N. Tá? Percebam então, pessoal, que uma vez que eu conheço ômega 0, x0 e v0, a solução é única. Eu não tenho duas soluções para o problema. Tá? Agora, note que muitas vezes escrever o problema dessa forma aqui, ele pode ser um pouco confuso. Pelo seguinte, eu tenho um termo que oscila com cosseno e um termo que oscila com seno. Agora, a gente pode reescrever essa solução de uma forma um pouquinho mais bonitinha, que dá uma visão um pouco mais ampla para a gente do que está acontecendo. Veja, lembrem vocês que cosseno de A mais B, isso aí é coisa lá de trigonometria do colegial, ele é cosseno de A, cosseno de B, menos, aqui é um menos, tá? Aqui é um menos, seno de A, seno de B. Se eu falo para vocês que cosseno de θ é igual a x0 dividido por raiz quadrada de x0 mais x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado, note que isso daqui é positivo, isso daqui é positivo, porque está tudo ao quadrado. Então, a somando dois números positivos é maior do que x0. Portanto, esse cara aqui é menor ou igual a 1. Então, eu posso chamá-lo de um cosseno. A mesma coisa acontece aqui. Perceba, se eu chamo seno de θ igual a menos v0 sobre ômega 0 sobre x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado, de novo, o módulo desse cara aqui é menor ou igual a 1. Estou falando de sempre de módulo, tá, pessoal? É menor ou igual a 1 sempre. Ou seja, eu posso também chamar de seno de θ, de modo que se eu pego esse cara e levo ao quadrado mais esse cara e levo ao quadrado, perceba que fica x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado dividido por raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado, que é, na verdade, 1. Ou seja, isso ao quadrado mais isso ao quadrado dá 1, o que me permite, então, chamar isso de cosseno de θ e isso de seno de θ. Sendo assim, e levando em conta isso daqui, pessoal, levando em conta essa equação, eu posso, então, escrever que x de t é igual a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado ômega 0 ao quadrado, vezes cosseno de ômega 0t, cosseno de θ, menos seno de ômega 0t, seno de θ. Ou seja, eu uso isso daqui e reescrevo como raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, vezes cosseno de ômega t mais θ. Perceba que θ agora é uma fase, tá?
e essa fase depende das condições iniciais do problema. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho o que significa essa fase, vamos dar uma olhada nas condições iniciais do problema e vamos aqui guardar como a gente escreve seno de θ e cosseno de θ. Tá bem? Note que seno de θ sobre cosseno de θ, que é tangente de θ, é igual a menos V0 sobre x0 ômega 0, tá? Que nada mais é do que seno de θ sobre cosseno de θ. Agora, vamos lá para frente. Vamos olhar aqui, tá? Então, né, se eu tomo a derivada daquele fulano, eu tenho que a velocidade em função do tempo é simplesmente isso daqui, né? Porque se eu tomo a derivada desse cara que é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno, tem o ômega 0 aqui que vai ômega 0 aqui que vai para fora, portanto, eu tenho que v de t é menos ômega 0 vezes raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 tudo ao quadrado vezes o seno de ômega 0t mais θ. Tá bem? De modo que eu posso simplesmente resumir v de t dessa forma aqui. Agora, vamos pensar para entender um pouquinho o que quer dizer aquela fase θ. Tá bem? Vamos supor, pessoal, que eu tenho um problema no qual a velocidade inicial é zero. Tá? E eu tenho nesse mesmo problema um x0 positivo. Em outras palavras, vamos desenhar aqui embaixo, rapidinho. Perceba, aqui eu tenho minha parede, aqui eu tenho minha mola, vamos dizer que aqui é zero. Tá? Aqui é o ponto onde a mola estaria relaxada. Então, eu peguei e estiquei minha mola e coloquei a massinha aqui em x0. Perceba, tá? A massinha está em x0 e eu estou segurando a massinha nessa posição. Se eu solto ela, se eu soltasse a massinha nessa posição, ela está parada. Então, o V0 dela aqui é 0 e o x0 é positivo, é maior que 0. Tá bem? Se eu solto, vocês concordam que a velocidade vai ser nessa direção e a velocidade vai ficar cada vez mais negativa, porque ela está aumentando na direção de x negativo, e o x vai diminuindo, tá? Essa é a ideia. Então, percebe que se V0 é 0, eu tenho que esse termo aqui é 0, tá? Ou seja, o v de t fica igual a menos ômega 0 x0 seno de ômega 0t menos θ. E eu tenho que o x de t fica, esse cara também dá 0, fica x0 cosseno de ômega 0t vezes 0. Agora, olha isso daqui. Tangente de θ é igual a menos v0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que θ, tangente de θ é igual a 0. Portanto, pessoal, θ é igual a 0. Portanto, perceba aqui, se θ é 0, eu tenho que a velocidade, aqui, isso aqui é 0 nesse caso, tá? A velocidade ela começa em nula, como era se esperar. Eu segurei isso daqui para depois soltar. Legal? E ela vai, conforme o tempo vai aumentando, o seno de θ ele vai crescendo. Só que eu tenho um sinal de menos aqui. Então, a velocidade ela vai aumentando negativamente, como a gente esperava. Ou seja, ela segue essa tendência. Uma vez que passa na posição x igual a 0, a velocidade vai tender a diminuir, sendo ainda negativa, depois vira positiva, daí para quando a massinha chegar nessa posição aqui, que vai ser menos x0, e continua assim por diante. Já a posição, perceba, a posição começa lá em cima, em x0, vai diminuindo. Por quê? Porque agora a posição é
cosseno de ômega 0t. Conforme o t vai aumentando, isso daqui vai tendendo a zero, até quando ômega t vale π sobre 2, né? Quando vale π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero. E quando ômega t vale π, o que acontece? Isso aqui vale menos 1, portanto, x de t vale menos x0. Então, ele vai ficar fazendo algo assim, ou seja, vai ter uma diferença de fase entre eles de π sobre 2. Ou seja, quando x é máximo ou mínimo, a velocidade é zero e vice-versa. Tá bem? Bom, dito isso, a gente aqui terminou a análise de um oscilador harmônico simples. Eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa que não é diretamente matéria do curso de F315, mas eu acho importante mencionar que é o que? De forma geral, pessoal, um oscilador harmônico ele pode ser em 3 dimensões. Tá? E a mola, né, a mola K, ela não tem a constante de mola K não necessariamente é a mesma em todas as direções, e pode ser que a constante de mola K dependa na direção x, por exemplo, dependa da posição y e vice-versa, né? De modo que, de forma geral, a constante de mola K é um tensor, tá? Se for pensar, então, é uma matriz, né? Você tem K11, K33, por exemplo, e termos que são cruzados aqui. Tá? Você pode ter termos cruzados na matriz. De modo que o K e J ele é a derivada segunda de U em relação a x1 e a xi em relação a xj vezes meio. Isso daqui ele surge muito da mesma forma que a gente expandiu lá a energia potencial para achar frequências de pequenas oscilações. A ideia aqui é a mesma, tá bem? Bom, nesse caso mais geral, né, a gente tem, né, um caso interessante, que é quando o K e J é igual a zero se I diferente de J. Ou seja, eu tenho oscilações distintas para diferentes direções. Né? Eu vou ter na direção X um K, na direção Y outro K, na direção Z um outro K, mas eles não são conectados, ou seja, o movimento em X não depende do movimento em Y e assim por diante. Dessa forma, a solução, eu posso escrever uma solução de cada para x, y, z, de modo que eu teria, então, x de t igual a 1ax cosseno de ômega xt mais θx, y de t igual a 1ay cosseno de ômega yt mais θy, e assim por diante, de modo que o ômega i ao quadrado é igual a ki sobre n. Então, percebam que isso vai precisar de 6 condições iniciais, que na verdade é o vetor R0 e o vetor V0. Tá? Casos particulares disso daí, a gente pode ver, né, por exemplo, em 2 dimensões, em que a força é isotrópica, ou seja, Kx é igual a Ky. Então, a gente tem soluções bonitinhas dessa forma aqui, que dá para escrever então o caminho y de x em função simplesmente de uma diferença de fase entre x e y. Tá? Então, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas está nas notas de aula para quem tiver curiosidade. Isso aqui não é matéria que a gente vai discutir em provas, etc. Mas acho importante vocês darem uma olhada e perceberem que a gente então consegue, né, estudar o movimento em 2 dimensões simplesmente olhando como y varia em função de x, e a gente vê alguns casos específicos muito interessantes, como por exemplo, se a diferença de fase entre x e y é zero, tá? Eu vou ter que y de x é uma reta, ou seja, ele vai
se eu penso que aqui é x e aqui é y, ele vai oscilar em x e y igual, formando então uma reta. Agora, se eu tenho também que isso é igual a mais ou menos π, é uma reta, mas nessa direção. Ou seja, quando eu tenho máximo em y, eu tenho mínimo em x. E quando eu tenho máximo em x, eu tenho mínimo em y. Tá? Agora, se delta é π sobre 2, eu vou fazer simplesmente um movimento que vai ser uma elipse. E essa elipse é descrita dessa forma aqui. Note que se a x é igual a y, então essa elipse se reduz a um movimento circular. Tá bem? E então, pessoal, para acabar esse tema, né, e a gente fechar um pouquinho essa parte um pouco mais simples, antes de entrar no oscilador harmônico amortecido, vamos pensar então num probleminha um pouquinho mais interessante, que não é simplesmente o probleminha de uma massa e uma mola que a gente acabou de resolver. Vamos pensar então num probleminha onde eu tenho uma mola e essa mola de constante K, eu tenho em cada ponta dela uma massa M1 e na outra ponta uma massa M2, e essas massas estão separadas com uma distância x2 menos x1, e eu sei que se a mola está relaxada, eu tenho um comprimento L0. Tá? Vamos assumir que a mola só está movendo aqui na direção x. Ela pode pegar duas massinhas e trazer pertinho, ou pegar e esticar a mola, mas a mola vai ficar sempre no eixo x. Eu não estou fazendo a mola ir para y ou trazendo, às vezes seria saindo aqui da fora. Tá bem? Bom, percebam, né, que se eu faço isso, eu vou escrever para M1, eu vou escrever aqui M1 vezes x1, dois pontos, é igual a K vezes x2 menos x1 menos L0. Agora, para a massa 2, eu tenho que M2, x2, dois pontos, é igual a menos K, x2 menos x1 menos L0. Por que aqui tem mais e aqui tem menos? Porque a força da massinha, a força devido à conexão pela mola, faz essa massinha vir para cá, enquanto faz essa vir para cá. Tá bem? Então percebam que são duas equações acopladas, mas que a gente pode resolvê-la se a gente iguala aqui M1 x1 dois pontos é igual a menos M2 x2 dois pontos, de modo que a derivada segunda de M1 x1 mais M2 x2 é igual a zero. Ou seja, eu posso definir o seguinte, x como M1 x1 mais M2 x2 sobre M1 mais M2, e eu vou chamar isso daqui de centro de massa do meu sistema. Percebam que se eu definir isso como centro de massa e dado que M1 e M2 são as massas e são constantes, vocês percebem que eu tenho que D2x dt2 é igual a zero, ou seja, eu não estou acelerando o centro de massa, ou seja, isso está aqui. Então percebam que Emão vezes D2x dt2 é igual a zero. O centro de massa está em movimento com velocidade constante, ou seja, se eu conheço a velocidade inicial do meu sistema, eu já sei qual é a velocidade do centro de massa. Agora, se a gente faz aquela equação 2 menos a equação 1, ou seja, essa menos essa, eu consigo escrever D2 x2 dt2 menos D2 x1 dt2 menos isso de novo, tá? Então percebam, pessoal, que eu posso reescrever essa equação, que aqui é dividido por M2, aqui é dividido por M1. Então, se eu rearranjo esse termo aqui, ele fica simplesmente M1 mais M2 dividido por M1 vezes M2. Então, isso daqui eu vou chamar de massa efetiva do meu sistema. Então, isso aqui é a massa efetiva
Então, eu posso chamar agora x igual a x2 menos x1 menos L0, que na verdade esse tamanho x é quanto que a mola estendeu ou comprimiu. E eu tenho então que d2x dt2 é igual a d2x2 menos x1 sobre dt2, e essa equação aqui, ela fica simplesmente derivada segunda de x dt2 igual a menos k sobre mi vezes x, que nada mais é do que a mesma solução que a gente fez agora há pouco para um sistema simples. Mas agora perceba que a massa não é mais a massa 1 ou a massa 2, e sim a massa efetiva reduzida do sistema. Tá? A gente chama de massa, eu escrevi aqui efetiva, mas na verdade é massa reduzida. Tá bem? Reduzida. Tá bom? Que ela toma o papel de uma massa efetiva do problema. Tá? Bom, então perceba que ele vai oscilar com uma frequência k sobre mi, raiz quadrada disso, e a solução x de t vai ser exatamente aquela solução que a gente já havia discutido. Mas esse x de t é para esse cara aqui, que é para a diferença, posição relativa entre um e outro. De modo que, se eu conheço, digamos, que a velocidade de de massa é zero, o x de massa é uma constante, e a gente então pode achar x1 e x2 usando que x1 mais x2 é o x de massa, e opa, aqui ficou faltando, aqui tem uma massa multiplicando, né? M1, M2, e aqui é E mão de massa, e x1 menos x2 menos L0 é igual a isso daqui. Resolvendo assim, a gente consegue, então, isso daqui não está muito correto, mas o meu ponto é o seguinte: a gente pode, conhecendo o x, a gente já conhece o x1 de massa, então a gente consegue achar o x1 e o x2. Então, pessoal, esse aqui foi um exemplo um pouquinho mais complicado, porque são duas massas de uma mola, mas dá para a gente ter uma ideia de como resolver o problema em uma dimensão. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir oscilador harmônico forçado e oscilador harmônico amortecido. A gente começa pelo amortecido e depois vai para o forçado. Bons estudos e espero que vocês continuem acompanhando. Um abraço.